Hoje nós vamos falar sobre viver ou sobreviver. Esse é o tema da palavra de hoje. E existem de fato duas formas de você viver a sua vida, encarar a sua vida. Uma das formas é como acontece, infelizmente, não falo isso com alegria, mas na maioria dos casos, as pessoas sobrevivem na sua jornada de vida. E eu acredito que isso tem muito a ver sobre o que a Bíblia fala sobre reinar em vida. Quem acredita aqui que pode reinar em vida com Jesus? Tem alguém que acredita nisso? Amém. Então, para a gente começar, isso é uma coisa importante. Pense nisso, tá? Pense nisso. A palavra de Deus diz em Romanos no capítulo 5, que pela abundância da graça e o dom da justiça, reinaremos em vida com Jesus. Amém ou não? Amém. Então deixa eu te falar uma coisa. Quando você reina, a miséria não pode reinar na sua vida. Quando você reina, a doença não pode reinar na sua vida. Amém ou não? Quando você reina, a destruição não pode reinar na sua vida. Amém ou não? Tem alguém que crê nisso? Então eu declaro em nome de Jesus, chegou o tempo de você reinar com Cristo Jesus, neste tempo presente. Se você crê nisso, dê uma salva de palmas a Jesus. Deus nos chamou para reinar. Agora, como seria de fato esse negócio de reinar com Jesus na terra? Qual é a diferença daqueles que reinam e daqueles que não reinam? Eu acabei de falar algumas coisas que acontecem na vida daqueles que estão reinando. Agora, se você olha para a sua vida e vê na sua vida algumas coisas reinando que não fazem parte da promessa que Deus tem para você, você não deveria se conformar. Acredito que até por isso, coloca aqui por favor, pastora Bruna, Romanos no capítulo 12, no versículo 2. Você deveria pensar sobre este versículo, porque este versículo diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas devemos nos transformar pela renovação da nosso quê? Está aqui, ó. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua... Para quê? Para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe, querido, uma vida de milagre, uma vida de abundância, uma vida onde a gente experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, começa com o inconformismo. Começa com o fato de você não se conformar com este mundo. Porque neste mundo, eu não sei se você sabe, dizem que casamento não funciona. Quem aqui tem um casamento abençoado com Jesus? Quem aqui pode levantar a mão? Ah, não, me ajuda aí, faz barulho, fala, eu tenho, fala assim, legal. Só que para o mundo, casamento não funciona. Para as mulheres que não conhecem Jesus e não conhecem a palavra de Deus, elas falam assim, homem não, o que elas falam? Homem não presta. E hoje em dia, esse negócio já está empatado. Tem muito homem também falando por aí que mulher não é. Então existe uma forma de pensar que não é a forma de pensar do reino de Deus. É por isso que a oração de Jesus de fato é uma oração importante. Eu não acredito que ela é uma oração para ser repetida ipsis literi, palavra por palavra. Agora, é uma oração que tem um padrão, que tem uma forma, que essa forma é a forma que Jesus nos ensinou a orar. Então, não faz sentido eu ficar repetindo aquelas palavras, porque naquele mesmo contexto, Jesus fala que a vã repetição não é uma boa oração. Agora, o tipo daquela oração, ela é importante para os nossos dias. E dentro desse tipo da oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou, tem princípios que são poderosos. E um desses princípios é que venha e que seja feito aqui na terra como é nos céus. Qual foi a última vez que você orou assim no seu tempo de oração? Qual foi a última vez que você falou: Deus, que venha o teu reino nessa situação, que venha a tua verdade, que venha a tua realidade, que venha a realidade celestial sobre essa situação, sobre essas circunstâncias, porque a palavra de Deus fala que essa é uma boa oração. Jesus nos ensinou a orar assim, e quando você faz isso, você começa a reinar na sua vida. Uma das primeiras coisas que eu quero que você guarde aí nessa palavra, que será rápida, por causa desse momento diferente que tivemos.
né, de apresentação dos nossos lindos. Preste atenção nisso. Você só reina em vida, e você só passa de fato a viver, e não somente sobreviver, quando você assume o domínio de coisas importantes na sua vida. Abre aqui, por favor, Gênesis no capítulo 1, versículo 26. Escute isso. Não é 12 não, é 1, 26. A 12, nós cremos. Isso aí é coisa que já deu certo. Amém? Agora. Então, não, eu vou pedir para todo mundo ler, para eu não ficar sozinho. Eu vou contar até 3 e você lê comigo. Você que já sabe ler. Vai. 1, 2, 3. Então, façamos. Amém. E fala assim, característica, fala. E missão. Primeira característica que a gente vê sobre nós mesmos na Bíblia. Somos a imagem e semelhança de Deus. Amém ou não? Primeira missão, domine. Domine. Agora, dificilmente você domina se você não acredita na sua característica. Qual característica? Imagem e semelhança de Deus. Você nunca dominará na sua vida se você primeiro não tomar a decisão de acreditar que você não é qualquer coisa, que você não é pequenininho, que você não é imprestável, que você não é algo que não serve para nada. Não, você não pode acreditar assim, porque essa crença não te permite dominar. Você só domina quando você assume a verdade de que você é a imagem e semelhança de Deus. Repita assim, agora sim. Ah não, só quem está vivo fala, agora sim. Para você dominar em áreas da sua vida que você está perdendo o controle, primeiro você precisa acreditar, eu sou como Deus nessa terra. Amém ou não? Está aqui o George. O George ele tem uma imagem. E vira e volta a gente vê a semelhança dessa imagem correndo por essa igreja. É o João. O João é o George pequeno. Ontem ele estava lá em casa. E ele estava segurando o copinho dele. E ele é todo assim, formalzinho, igual o George, assim. Aí ele vai segurando o copinho dele. Ele para assim, tem como é que é o nome daquilo? Aparador. Tem um aparador que tem uns porta-retratos. E aí ele para assim, de frente para o pastor, ele para assim, dá um sorriso assim, ó. Olha isso. Aí eu olhei o quê? Aí ele, que lá tem famílias, né, das minhas famílias, assim, família da pastora Vanessa, família do Eduardo. Aí tem lá as famílias. Ele bonitinho assim, parou, apontou com a mão assim, deu um sorrisinho. Olha isso. E cara, é o Jorginho pequeno. Tem um jeito, é a imagem e a semelhança. Você acha que é muito difícil? Quem aqui já viu Lucas? Lucas, filho da Maria e do Breno? Ele é o Breno. É o Breno. É ou não é? É o Breno. Tem hora que o cumprimento é errado. Me perguntaram se dá para falar que é o Breno quando pequeno, né? Mas quem conhece sabe, o Breno e a Maria hoje estão no compromisso profissional, não conseguiram estar no culto, então não vou ficar falando muito dele, nem da sua estatura. As risadas também não são necessárias agora. Mas é difícil segurar, né? Então, cara, é imagem e semelhança. Você acha estranho alguém chegar para o Lucas e falar assim, o Breno é seu pai? É estranho? Não é, porque está na cara. É estranho alguém chegar para o João e falar, o seu pai é o George.
Não é estranho, porque está na cara. O estranho é quando pessoas chegam perto da gente e não falam: ei, você é filho do Deus vivo, só pode. Há poder em teu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder no nome de Jesus. E deixa eu te falar uma coisa. Ele está habitando aí. Não viva como se isso não fosse verdade. Não viva como se isso não fosse verdade, em nome de Jesus. Ei, tem alguém aí, em nome de Jesus? Ei, você não pode perder para a depressão, você não pode perder para a decepção, você não pode perder para a enfermidade, você não pode perder para uma desilusão, você não pode perder porque aquele que venceu habita em você. Por isso você é mais que vencedor. Fala assim: eu preciso acreditar que eu sou o que sou. Você sempre terá dificuldades na tua vida quando você tiver dúvida a respeito de quem você é. Eu estava saindo de casa. Aí eu botei a mão aqui no bolso, não estava a carteira. Voltei rapidinho. Aí a pastora falou: não, a chave do carro está aqui. Eu falei: não, eu tenho que pegar a minha identidade. Sabe qual é o problema? Você está tentando fazer um monte de coisa sem a convicção de qual é a tua identidade. Você deveria tirar a tua identidade do bolso e colocá-la no teu coração, para você saber de fato quem você é. Porque quando você sabe quem você é de fato, então você pode cumprir a sua missão, que é domine. Quem crê nisso? Então eu queria que você pensasse agora: por que será que você não está dominando em algumas áreas da tua vida? Enquanto você não dominar em algumas áreas que hoje estão dominando você, significa que você só está sobrevivendo. Você não está vivendo de fato. Jesus, no capítulo 14, versículo 6 do livro de João, do Evangelho de João, acende a luz, acendeu. Do Evangelho de João, ele fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a... O que Jesus é? A vida. Como você pode ter a vida habitando em você e você não desfrutar dessa vida? Já falei, a paz que excede a todo entendimento é uma paz que vem de uma convicção. E a pergunta é: você tem convicção? Pastor, convicção a respeito do quê? Primeiro, sobre a sua identidade. Depois, segundo, a identidade de Deus. Uma coisa poderosa na vida de qualquer pessoa, ela saber quem ela é e quem Deus é. Você sabia que Deus ele pode ter um tamanho para mim e um outro tamanho para você? Sabia disso? Você sabia que Deus pode ter um poder na minha vida e na sua vida tem um outro poder? Sabia que Deus pode operar um nível de milagre na minha vida e na sua vida operar outros níveis de milagres? Pastor, isso não é bíblico. É bíblico sim. Jesus, quando chegou na cidade dele, a palavra de Deus diz assim: e Jesus não pôde operar ali muitos milagres. Fala, não pôde. Repete, fala, não pôde. Não pôde. Agora o Deus que pode todas as coisas não pôde. Já parou para pensar nisso? Ele não pôde operar naquela cidade muitas coisas. Sabe por quê? Porque eles falaram assim: eu lembro desse menino com fralda, é doido correndo aqui. Se não é o filho do moço lá que mexe com as madeiras? Ué, como ele quer agora ressuscitar morto? Como ele quer agora curar cego? Como é que ele quer agora operar? Eu sei quem é esse daí, ué. E por causa da incredulidade deles, a Bíblia fala, por causa da incredulidade deles, Jesus não pôde operar ali muitos milagres. Sabe qual é o problema? Talvez Jesus na tua vida está muito pequeno. Talvez Jesus na tua história, ele é um mero coadjuvante. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Você vai ou não reposicionar Jesus na tua história? Quando você reposiciona Jesus na tua história, colocando ele no devido lugar dele, sabe qual é o lugar de Jesus? Sabe qual é o lugar de Jesus? Fala assim, o centro. O lugar dele não é o primeiro lugar.
Porque depois do primeiro tem o segundo, depois do segundo tem o terceiro. E aí quando você estiver lá na 20ª coisa, você não está mais conectado com o primeiro. Jesus, ele não quer estar no primeiro lugar da tua vida. Jesus quer estar no centro da tua vida, porque ele é o sol da justiça. E tudo deve ficar em volta de Jesus. Ele é o centro. É por isso que ele disse: quando 2 ou mais se reunirem em torno do meu nome, porque o lugar de Jesus é o centro. Eu declaro em nome de Jesus que Jesus assume o centro da tua vida. E tudo começa a orbitar de uma maneira perfeita por causa do sol da justiça, que é Jesus. Dá uma salva de palmas a Jesus. Amém ou não? Fala amém. Fala. A gente vai aprendendo esse negócio de crente. Um fala amém, o outro fala amém. Vai dar tudo certo. Abra sua Bíblia em Eclesiastes 9:10. Eclesiastes 9:10 diz assim: tudo que vier às suas mãos para fazer, faça-o com toda a sua força. Fala assim, com toda, fala. Minha força. Fala assim, eu faço o que eu faço com toda a minha força. Você deveria levar a sua vida um pouco mais a sério. A Bíblia fala que tudo que você tiver para fazer, é bom você fazer com toda a sua força. Eu já preguei sobre esse versículo, já falei sobre esse versículo, mas eu comentei no domingo passado, que no sábado passado, eu estava ministrando uma palavra em um velório. Pastor prega em vários lugares, até em velório. E eu estava lá ministrando uma palavra em um velório. E eu não sei se você lembra, o pastor, quando ele ministra uma palavra em um velório, do lado dele, sabe o que tem? Um caixão com um defunto. O morto fica ali do lado. E aqui esse versículo fala algo muito poderoso, porque ele fala assim, ó, tudo que vier à tua mão, cadê? Tudo que vier às suas mãos para fazer, faça-o com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, eu tenho uma notícia para te dar. Você vai, como diz o profeta Tiririca, morrer. Você vai morrer. Eu não sei quando você vai morrer, eu não sei a hora que você vai morrer, eu não sei um monte de coisa da tua vida, mas tem uma coisa sobre a tua vida que eu sei: você vai morrer. E a pergunta é: como você vai viver até morrer? Como você vai viver a tua família até você morrer? Como você vai viver a tua vida profissional até você morrer? Como você vai viver seu casamento até você morrer? Como você vai viver na sociedade até você morrer? Como você decidiu viver? Porque você vai morrer. E parece que esse negócio de morrer só vai acontecer com os outros. Pastor Cláudio Duarte, ele fala algo maravilhoso sobre isso. Ele fala: tem uma senha nos céus. E plim, está chamando a senha. Quando chamar a sua senha, não vai ter como trocar de senha. É a sua vez. É a sua vez. E aí fala assim, ó, a sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento e nem sabedoria. Eu quero falar sobre essas 3 coisas hoje de maneira muito rápida, porque você deveria parar de sobreviver e começar de fato a viver. Para isso você tem que reinar em vida com Cristo Jesus e dominar na sua vida em nome de Jesus. Agora a Bíblia fala assim, ó, volta a 2 capítulos, no 7. Vamos do 1, vou ler 1 e o 2, olha só. O bom nome é melhor do que um perfume finíssimo, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Próximo, agora olha. É melhor ir a uma casa onde há luto, do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos, e os vivos devem levar isso a sério.
Você está só sobrevivendo na sua vida, enquanto você não levar a sério de que você vai morrer. Você vai. Pastor, mas a gente vai ficar falando de morte, a gente vai ficar triste. Não, quando você lembra que tem um fim, você aproveita o meio. É ou não é? Quem lembra do último acidente de avião que teve aí, lembra? Lembra ou não lembra? Era o último voo, era a última viagem. Você não sabe quando é a tua última alguma coisa, você não sabe. E o problema é quando você vive uma vida displicente, quando você vive uma vida de qualquer jeito, quando você vive uma vida cansada, quando você vive uma vida desprezada, quando você vive uma vida distraído. É muito estranho você viver uma vida de uma forma distraída, sabendo que essa vida tem um fim. Em nome de Jesus. Ah, meu Deus, hoje eu estava estudando a palavra de Deus e preparando a palavra de hoje, estava eu e o Espírito Santo, e estava um momento muito bom com o Espírito Santo. De repente, chega a minha filha, com seu pijaminha de dormir, parecendo uma múmia assim, andando assim, e ela só bate assim em mim, com o cabelo bagunçado. Ela acorda com o cabelo lindamente bagunçado, eu não gosto nem de arrumar, é tão lindo aquilo, cabelo bagunçado, aquele cheirinho de amor da minha vida, e com aquela roupinha boa de abraçar. E eu falei: Espírito Santo, rapidinho, peraí. Eu me virei para ela, eu dei um abraço nela, e eu levei ela assim no meu colo para o sofá, até a sala. Aí eu virei e me joguei para trás com ela, e a gente ficou ali embaraçado alguns minutos, eu cheirando ela, ela me cheirando, e aí eu cantando música para ela. Aí ela batia assim em mim, ela falava: toda vez que eu bater é porque eu não gostei, pai. Aí eu ficava inventando músicas para ela, e ela não gostou de nenhuma. Ela batia toda hora, batia, e eu estava parecendo aquelas máquinas de pedir música, mas todas as músicas ela não gostou. Tá, pastor, e o que é isso? Tudo o que você tiver que fazer, faça com toda a sua força, porque na sepultura para onde você vai, não vai dar mais tempo. Eu aprendi algo com um grande homem de Deus, chamado Mike Murdock. Aquilo que você não reconhece, sai da sua vida. Tem um livro dele chamado A Lei do Reconhecimento. Não leia esse livro, por favor, não leia. Ele tem um potencial danoso de causar alguma mudança na tua vida. Então não leia. E fala assim, eu vou citar um exemplo do livro. Ele diz assim: eu sonhava em morar em um lugar que tivesse como uma campina, que desse para eu subir, ficar em um plano mais alto e olhar assim a paisagem. E eu queria morar em um lugar também que tinha lagos com peixes. E aí, eu sempre quis isso. Eu morava e moro numa propriedade muito grande, mas não tinha isso que eu queria. E aí ele fala que ele estava tentando vender essa propriedade para comprar uma casa no campo, em um lugar que tivesse um lugar alto, uma campina, um montezinho, sei lá, e uns laguinhos, era isso que ele queria. E ele tentava vender a casa, e não conseguia vender a casa, e ele já estava angustiado, porque já tinha passado algum tempo ele tentando vender essa casa para realizar o sonho dele, até que um dia ele estava andando no quintal da sua propriedade com um grande amigo, e ele contando esse sonho para esse amigo, e o amigo ficou pensando, e ele olhava aquele espaço e ficava pensando, e aí ele perguntou: mas por que você está olhando tanto, o que você está pensando? Ele falou: ué, tudo que você sonha e quer, já está aqui. Ele falou: aqui? Já está aqui, você só não está vendo, mas eu já vi. Ele: como assim? Esse amigo ajudou ele a fazer um projeto, e foi escavado, e de repente apareceu lagos e lagos naquela propriedade que era enorme.
E toda aquela areia, para poder fazer aquele lago que foi retirada, foi colocado em um lugar, e era tanta areia que fez uma montanha na casa dele. Agora na casa que ele tinha, tem a montanha e tem os lagos que ele queria. E aí o amigo dele falou para ele: aquilo que você não reconhece, você não desfruta. Deixa eu te falar uma coisa, tem coisa que Deus já colocou na tua vida, você ainda não reconheceu, e por não reconhecer, você não desfrutou. É engraçado que parece que as coisas do vizinho sempre é melhor, as coisas dos outros sempre é melhor do que as nossas. Nossa família do outro parece que é melhor que a nossa, o trabalho do outro parece que é melhor do que o nosso. Sabe quando a tua vida vai começar a mudar? Quando você começar a viver com tudo que você tem, aquilo que você tem. Tem um filósofo que disse: faça tudo que você pode com o que você tem, até que você tenha algo melhor para fazer melhor ainda. A questão é que você talvez está esperando coisas acontecerem na tua vida para que você possa decidir viver de uma maneira diferente ou fazer algo de uma maneira melhor. E aí você fica falando: se tal coisa acontecer, aí eu vou fazer isso. Ah, se aquela pessoa chegar, aí eu vou fazer isso. Ah, se aquela bênção acontecer na minha vida. O problema é que você está esperando acontecer para você ser. E eu quero te lembrar: seja antes de qualquer coisa. Seja. Na semana passada eu falei, Deus não está preparando bênçãos para te dar, se a palavra dele é a verdade. Quem crê que a palavra de Deus é a verdade? É verdade? A palavra de Deus, a Bíblia é verdade ou não? Amém, igreja? Amém, é a verdade. Lá na palavra diz assim, na palavra de Deus está escrito: o que Deus preparou para nós, Ele preparou antes da fundação do mundo. Sabe todas as tuas necessidades? Sabe tudo aquilo que você sonha? Sabe tudo aquilo que você quer? A Bíblia fala que Deus preparou essa coisa antes da fundação do mundo. Então você foi feito depois do mundo. E as coisas que você quer para a sua vida, foi feito antes de Deus fazer o mundo. Então Deus já preparou tudo que você sonha e precisa. Então se você ainda não está vivendo isso, não é porque Deus está preparando as coisas que você quer. Deus está preparando você para as coisas que Ele tem para você. Se a bênção que você quer ainda não chegou, não é porque a bênção não está pronta, é porque você não está pronto para a bênção. Amém ou não? Amém ou não, queridos? Tem gente orando por um casamento: eu quero casar, eu quero casar, eu quero casar. Deixa eu te falar um negócio: do jeito que você está, talvez, não estou falando que é, mas talvez você só dure 1 ano com um casamento e você vai viver um divórcio. Quando eu orava para casar e para que essa linda mulher de Deus chegasse na minha vida, eu não orava com o nome dela, eu orava porque eu queria uma família. Claramente, Deus falou para mim: se torne a pessoa que essa mulher está buscando, se torne um homem que essa mulher está buscando, e o restante eu faço. Deus, eu vou, eu fui. E ontem eu estava almoçando na casa do João e da Gabi, e eles fizeram lasanha. Gente, lasanha é a coisa mais espiritual que eu acho, assim, de comer. Eu gosto demais. Quando eu cheguei lá, ele tirou do forno, tinham 3 lasanhas, fiquei emocionado. Eu falei: olha, ele como é espiritual, para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Eu fico emocionado. Uma lasanha, eu comi a lasanha. Ele queria fazer do meu corpo igual ao corpo dele em 1 dia. Ele: come mais, pastor. Eu falei: não estou comendo. Não, come mais, pastor. Não, agora vai, agora come, pastor, come mais. Eu saí da casa dele assim, ó. E eu comi demais. Eu fiquei até pensando depois, eu falei: gente, será que eu não comi demais? Mas não, ele gostou, ele falou: não, tem que comer. E aí, teve uma hora que a gente começou a falar das bênçãos de Deus, e começou a falar de como os casamentos aconteceram. E aí,
pastora começou a contar a nossa história. E aí, eles viram tanto que Deus fez um milagre na minha vida. Porque ela ficou louca por mim. Tem um vídeo na internet que o menino fala assim, ó, boca foi feita para comer. Não, boca foi feita para falar. A gente fala o que a gente quer, né? O que a gente acredita. E aí eu fui extremamente abençoado. Eu sei que eu melhorei um pouquinho de lá para cá, de alguns anos para trás, eu melhorei um pouco assim. Eu digo na imagem, eu tô mais imagem e semelhança de Deus. Antes eu não era tanta imagem e semelhança de Deus da imagem. E aí, essa mulher foi uma mulher de fé demais. Ela foi uma mulher de fé. Lá em casa tem o nosso álbum de fotos. E aí tem eu e ela na capa. Eu falei, podia ter só ela. Porque ela tinha beleza para nós dois. E você vai ter que entender um casal tem que entender isso. Tem coisa que um vai ter para os dois, fica em paz. Depois as coisas vão melhorando. Eu tive que ter fé, ela teve que ter fé demais, foi uma bênção. As coisas foram acontecendo na minha vida, mas essa mulher, essa bênção, essa família, esse casamento, isso que eu desfruto hoje, começou com Deus me falando assim, seja o homem que essa mulher está orando. Qual é a sorte que eu dei? Ela não orou com nenhuma característica física. O problema é dela. Ela colocou uma característica só. Eu quero um homem que seja mais apaixonado por Jesus do que por mim. Eu quero um homem que seja louco por Jesus. Enquanto ela orava isso, eu fiquei emocionado. Enquanto ela orava isso, teve dia que eu estava em casa, eu morava sozinho aqui em Águas Claras, numa kitnet de 22 metros quadrados, e eu estava falando com o Espírito Santo, e o Espírito Santo me convidou para ir no monte. Eu não tinha carro, eu não tinha moto, não tinha bicicleta, e não tinha dinheiro para pegar um táxi. Eu botei o tênis, aceitei o convite dele e fui para o monte andando. De Águas Claras até o Pessu, é um monte que fica para lá, muito longe. A pé parecia que se eu fosse mais um pouco eu começava a voltar no planeta assim. Ó. Era longe, parecia que não ia chegar nunca. Eu falava, Senhor, o Senhor está puxando o monte para mais longe? Ou... Andei, se eu não me engano, foram umas 6, 7 horas de caminhada para chegar no monte. Era tão longe que eu fiquei no monte uns 30, 40 minutos, que eu falei, vou ter que voltar, é o resto do dia que eu vou ficar voltando. Não dá nem para ficar muito tempo. Enquanto ela orava, isso é forte, agora que eu me toquei nisso. Enquanto ela orava falando, eu quero um homem louco por Jesus, eu quero um homem apaixonado por Jesus, eu estava me apaixonando por Jesus. E hoje uma família existe. Porque eu decidi me tornar um homem que essa mulher precisava, antes de conhecê-la. Sabe uma coisa que eu fiz quando eu era solteiro? Eu agia como se eu já fosse casado. Então tinha um lugar que eu nem ia, que eu falava, minha esposa não vai gostar disso não. Solteiro. Tinha coisas que eu não fazia, porque eu não achava que a minha esposa iria achar legal. Sabe qual é o problema? Você está olhando muito para as bênçãos que você quer. Você deveria olhar mais para a bênção que você vai se tornar. Você deveria ouvir o que Deus falou para Abraão. E Deus virou para Abraão e disse, seja você uma bênção. Sê tu uma bênção. E quando você se torna a bênção, você para de sobreviver. E aí então você passa a viver de fato a sua vida. E o chamado que Deus tem para você é para de fato você viver.
e parar de sobreviver, e parar de se desculpar, e parar de reclamar, e parar de se vitimizar. Combina o papel de vítima para um rei ou uma rainha? Combina ou não? Fala a verdade. Não combina. Não combina. Deixa eu te falar, o mundo pode estar caindo na tua vida, mas você não é uma vítima. As tuas circunstâncias não podem definir tua identidade. Seja quem você nasceu para ser, independente do que está acontecendo, até o que está acontecendo mudar para a realidade que Deus tem para você. Você não pode ser volátil em relação às circunstâncias ou à tua realidade atual. Você tem que ser quem Deus te chamou para ser e o resto que se vire para mudar. O problema é quando você muda, quando as coisas mudam. O problema é quando você muda, quando você não tem alguma coisa. O problema é quando você muda, quando alguma coisa te falta. Agora você não domina mais, você é dominado pelas coisas. Deixa eu te falar, Deus não tem problema nenhum em você ter várias posses. O problema é quando você se torna uma posse das coisas. Ter coisas nunca será um problema para Deus. Agora, quando as coisas te têm, gente que se confundiu ao longo dos anos na religião, achando que ter coisas é um problema para Deus. Nunca é. O problema é quando as coisas te têm. O problema é quando teus bens te têm. O problema é quando teu dinheiro te tem. O problema é quando teu carro te tem. Eu lembro o George gosta muito de carro. Muito, muito, muito. E o carro do George sempre foi o carro mais limpo que eu já vi. Sempre mais arrumado, mais coisado. E a Renata, ela é diferente. Diferente. Ela é uma mulher da roça. Não é? Uai, Su, é uma mulher diferente. Se ela pudesse, ela ia com o carro dela para a fazenda todo dia. E não se importava em a cor do carro mudar, porque iria mudar. Ela não ia lavar assim, é ou não é? Fala a verdade. E aí o George, cada vez eles estão prosperando mais, graças a Deus. Eles estão realizando os sonhos deles, graças a Deus. E aí cada vez eles estão com um carro mais bonito. E aí o George agora, ele anda na paz do Senhor, com o carro dele, sendo um carro que nem parece dele. Ainda mais com criança. Só que agora ele encontrou uma paz que excede a todo entendimento. Porque se ele não acessasse essa paz, ele estava louco. É ou não é? Sabe o que é isso? É quando alguém passa a possuir as coisas e as coisas não podem mais possuí-lo. A mulher dele está feliz. A mulher dele faz stories andando no carro, ouvindo pregação e louvor, e não importa se está sujo ou não, está cumprindo o propósito na casa. Eu não estou dando desculpa para você viver de uma maneira bagunçada e desorganizada, não. Eu só estou falando que as coisas não podem ter você. Você precisa estar no domínio da tua vida. Repita assim: eu estou no domínio na minha vida. Amém ou não? Não aceite só sobreviver. É tempo de você viver. Primeiro você tem que aceitar a sua característica principal. Você é a imagem e semelhança de Deus. E depois você tem que assumir a sua missão, que é dominar sobre a terra. E assim começa o melhor tempo da sua vida. O tempo onde tudo é possível ao que crê. Tem alguém que crê nisso aqui? Então dê uma salva de palmas a Jesus e se coloque de pé. Eu quero orar por você.